A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, a todos vocês que acompanham o programa Mais Conectados. Esse programa que tem sido um instrumento de bênção para as nossas vidas, para as nossas famílias. Nós já estamos chegando no final do ano de 2020. Imagine que nós começamos o ano de 2020 com muitos projetos, muitos sonhos. De repente, tudo para no meio do caminho. Surge no meio da nossa jornada um vírus chamado Covid-19. Esse vírus se espalhou com uma violência tremenda, muito rápido, e acabou mudando as nossas vidas, mudando nossos hábitos e intervindo na nossa história. Meados do mês de julho, agosto, eu estava trabalhando normalmente. De repente eu comecei a sentir algumas dores fortes em meu corpo, resolvi fazer alguns exames e aí, para minha surpresa, os exames deram positivo para o Covid-19. Oportunamente também a minha esposa, da mesma forma. Durante uma semana nós tomamos toda a medicação, tomamos todos os devidos cuidados, mas o vento soprava contrário. As coisas só pioravam, nada de melhor. Eu pensei, meu Deus, o que fazer agora? Nós resolvemos ir ao hospital e acabamos ficando hospitalizados. Ali começou uma jornada, algo totalmente alheio àquilo que nós pensávamos. Depois de alguns dias internados, muita aflição, muita angústia, desespero. Eu comecei a meditar, meus irmãos, o que esse vírus tem causado na vida das pessoas. Perdemos muitos amigos, irmãos, pessoas que nós amávamos. A nossa vida parou por um momento, mas Deus sempre esteve ali conosco, nos abençoando, nos guardando. Eu me lembro que no terceiro dia já de hospitalizado, a angústia era tão forte na minha vida, que às vezes a gente pensa em desistir. Chega a dizer, Deus, eu não consigo mais. É nesse momento que Deus se revela a nós. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que Deus mostra para nós quem Ele verdadeiramente é, o que Ele representa para nós. Eu me lembro que um dia, já no terceiro dia, com a respiração fragilizada, com o corpo todo dolorido, embora todos os cuidados médicos foram os melhores possíveis, médicos, enfermeiros, trabalhando diuturnamente, cuidando da nossa saúde. Mas as coisas não eram tão boas. A respiração piorava, as dores aumentavam, a ponto eu cheguei e disse, Deus, eu não suporto mais. Deus, eu não aguento mais. A minha esposa também já internada também. E depois ela foi transferida para um outro hospital longe de casa, longe da família. Eu ali no hospital, meus filhos em casa sofrendo também. Minha esposa em outro hospital sofrendo também. A angústia era tanto na nossa alma que nós dissemos, Senhor, nós não aguentamos mais. A igreja em peso orando, em Ji-Paraná, Rondônia, no Brasil e no mundo, a quem eu agradeço, a todos os irmãos que oraram, que tiraram um tempinho da sua vida para interceder a Deus por nós. Eu vejo que Deus usou os médicos, mas Deus usou você também para nos abençoar. Por isso eu agradeço a Deus por sua vida, por todos vocês. Mas esse vírus Covid-19 também nos ensinou alguma coisa. Nos ensinou que nós somos fracos, que nós somos frágeis e que nós precisamos um do outro, mas que juntos nós somos fortes. E eu quero dizer para você que Deus, Ele sempre interveio na história e nos abençoou e nos curou. É um dos momentos da minha vida, o terceiro dia de hospital, eu angustiado, porque é algo tão traumático, porque você não pode ter ninguém ao seu lado, a sua família, aqueles que te amam não estão junto com você, embora estejam em espírito nas suas casas, intercedendo a Deus, mas às vezes a solidão aperta mais que a própria doença.
Eu me lembro, Deus, eu não tenho mais o que fazer. A minha vida está em tuas mãos. A vida da minha esposa e de muitos irmãos. E quando eu recebi a notícia da minha esposa, o enfermeiro me disse, olha, o caso dela não é bom. E naquela noite eu chorei muito. Eu disse, Deus, socorre-nos, Senhor. Atende a nossa oração. Eu quero dizer para você que na madrugada Deus falou comigo de forma bem clara, para que eu descansasse e que eu não tivesse medo, porque Ele estava no controle de todas as coisas. E uma mensagem que eu quero deixar para você é que não tenha medo, ainda que os ventos sejam contrários, não tenha medo, porque Deus está no controle. Eu acalmei o meu coração, porque Deus me disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória do meu santo nome. E eu quero ler com você aqui um texto bíblico, registrado no livro de Salmos, Salmo de número 27, versículo 1, o salmista diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E o versículo 4, o salmista diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nós só encontramos socorro na casa do Senhor. A igreja é o melhor lugar para estar no momento de dor e de angústia. Então eu quero dizer para você, não tenha medo, não desanime, Deus está contigo e com a sua família. Assim como Deus me curou, como curou a minha esposa, e nós estamos aqui testemunhando de mais esse milagre. Eu quero profetizar na sua vida sobre isso. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência de um eventual perigo. Nós estávamos em perigo, perigo de morte, mas Deus estava conosco em todos os momentos. O medo, ele desperta às vezes a insegurança, um sentimento de incapacidade, um sentimento de inferioridade. O medo paralisa a pessoa, o medo paralisa também o nosso raciocínio. Nós não pensamos da forma correta às vezes. O medo neutraliza a nossa fé. O medo neutraliza a nossa ação. Muitas pessoas têm medo de muitas coisas. O medo causa fobias. Às vezes temos medo da morte. Nós temos medo de tantas coisas. Mas a palavra de Deus nos diz, é para que nós não tenhamos medo. Eu quero dizer para você isso. Não tenha medo. Maior é Deus que está contigo. O medo, ele é o inimigo número 1 da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pelo menos por 365 vezes, a Bíblia nos orienta a não ter medo. Entenda que Deus está contigo. Paulo, ele escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz que Deus não nos deu um espírito de temor, ou seja, Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de moderação, um espírito de disciplina, um espírito de autocontrole, de lucidez. Por isso você não precisa ter medo. Agora, às vezes nós olhamos para nós mesmos. É por esta e por outras razões que nós não saímos, às vezes gritando, desesperado, porque nós sabemos que há um Deus no céu, que tem o controle de todas as coisas. E ao aceitar Jesus, nós permitimos que Ele tenha o controle da nossa vida. Jesus, Ele controla a nossa vida, Ele diz para nós, em mim tenhais paz. A paz que o mundo precisa só está em Jesus. Eu me lembro de um episódio agora, registrado por Mateus, no capítulo 8, versículo 26, onde Jesus acalma a tempestade, enquanto o mar da Galileia estava revolto, os discípulos ali remando, desesperados. A Bíblia nos diz que Jesus estava dormindo na proa do barco. E eles chegaram até Jesus. Senhor, não te incomode que nós perecemos? Às vezes,
eu começo a olhar para nós, o quão despreparados às vezes nós somos para enfrentar as tempestades da vida. Todos nós, ou todos aqueles que estavam naquele barco, eram marinheiros preparados, eram pessoas que conheciam e já tinham lutado com diversas adversidades, mas o medo se apossou deles de uma forma tão forte que a fé deles duvidaram. Eu começo a observar na nossa Bíblia Sagrada que o medo começa lá no livro de Gênesis. Você pode ler lá no capítulo 3, quando Deus vai até Adão e chama ele pelo nome: Adão, onde estás, Adão? Ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Eu ouvi a tua voz, Deus, e tive medo. O medo causa vergonha de Deus. O medo é a ausência de Deus. Agora, o profeta Isaías, ele escreve dizendo lá no capítulo 41, o próprio Deus diz: não tenham medo, porque eu estou com vocês. Agora, quando eu olho em outro episódio na Bíblia, em Mateus capítulo 14, quando Pedro caminhava pelas águas, a tempestade era tamanha. Quando Pedro focava em Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele olhou para as adversidades, ele começou a afundar. Se você olhar para os problemas da vida, você vai afundar também. E o meu conselho para você: olhe para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. O próprio Jesus nos diz no Salmo de número 23, é um salmo muito conhecido de todos aqueles que leiam a Bíblia. Salmo 23, versículo 4, o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus está contigo, meu irmão. Não tenha medo. Pode ser Covid, seja lá o que for. Deus está contigo e quer restaurar a sua vida. Eu gostaria de orar por você. Às vezes você está assistindo o programa Mais Conectados hoje e você está um tanto preocupado e com medo. Mas eu quero orar repreendendo esse medo que assola a sua vida neste momento. E Deus vai te dar vitória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, lá no capítulo 4, Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 6 e o 7, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ore comigo neste momento. Querido Deus e Pai Celestial, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos e amigos neste momento, que estão porventura enfrentando dificuldade, com medo. Talvez, Senhor, esta enfermidade, Covid-19, chegou na sua casa também. Mas eu oro repreendendo, porque o Senhor é um Deus poderoso. Assim como o Senhor restaurou a minha vida, da minha esposa e de muitos irmãos, restaura, Senhor, a vida desse irmão, que neste momento o medo assola a sua vida. Restaura ele para a glória do Senhor. Eu oro abençoando a vida. Eu profetizo cura sobre a vida deste irmão, desta pessoa que nos ouve, Senhor, e nos assiste, para a glória do teu santo nome. Eu quero te agradecer, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.